Olá, olá gente. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre o livro de Juízes, tá? Tô animada, porque eu acho linda essa história. Juízes 4 e 5, são 2 capítulos, mas eu quero comentar com vocês aqui sobre essa história dessa mulher. Uma mulher que deixou um grande legado para nós mulheres. Porque se nós seguirmos o exemplo desta mulher, nós seremos muito mais do que vencedoras. E levaremos também outras pessoas a serem vencedoras. Porque Débora, ela era profetisa, ela foi chamada por Deus, ela tinha o dom de Deus para falar com homens e mulheres de Israel, do seu povo. E ela fortalecia esse povo, ela encorajava eles, ela consolava-os também. Sabe por quê? Ela fortalecia, encorajava e consolava. Porque nesse tempo aqui, o rei Jabim, ele oprimia o povo de Deus. Ele judiava muito das pessoas. As vidas ali não tinham valor. Nenhuma vida era importante ali. As propriedades não valiam nada. Pessoas não valiam nada. Porque o rei Jabim era um rei maligno, não conhecia Deus, tinha um exército super poderoso que não tinha condições aos olhos humanos. O pequeno grupo de Débora, com o povo de Israel que estava ali, não tinha condições humanas. Eles olhavam, não tinha condições de vencer aquele rei, porque eles eram poderosos. E nesse tempo, era o tempo do metal, o ferro ser fundido. E o rei Jabim tinha todo o controle disso. Ele começou a produzir armas de ferros, carros de ferro. Ele tinha, diz a Bíblia que ele tinha 900 carros de ferro. Gente, carro de guerra. Olha só, nesse tempo o povo de Israel, inclusive o exército, ele estava meio enfraquecido, desanimado, porque nem o alimento eles podiam ter um alimento adequado. Porque nós vemos na palavra, se você ler toda a história, o rei Jabim, até o alimento, ele recolhia do povo de Deus. Eles tinham que debulhar os seus grãos, às escondidas, nas cavernas. Debulhavam os grãos escondidos para o rei não descobrir e tomar deles. Então eles viviam num período de calamidade muito grande, uma crise financeira muito grande. Eles viviam ali. E também eles estavam meio fracos na fé, eles estavam desanimados, estavam distantes de Deus. E Deus levantou Débora para ser porta-voz dele ali naquele tempo. Débora foi uma mulher escolhida por Deus para unir novamente o exército, para unir o povo e para fortalecê-los. E Débora chegou a unir aquele povo de uma maneira tão extraordinária que o exército, liderado por Baruque, foi guerrear contra o rei Jabim. Aos nossos olhos, aos olhos deles, eles olhavam aquilo e era quase impossível aquela guerra ser ganha. Porque o rei Jabim, todo o seu exército, com seu general Cícera, eles estavam todos armados. Eles tinham carruagens, tinham seus carros de guerra. Eles tinham muitas armas e o povo de Deus não tinha nada disso. Eles tinham apenas uma mulher que estava os guiando e a voz de Deus, eles tinham que ouvir. Mesmo eles estando meio desanimados devido a tanto sofrimento que eles estavam passando, porque nesse tempo eles estavam passando muito sofrimento, a escassez era muito grande, mas Débora uniu aquele povo novamente, uniu o exército novamente. Ela foi uma mulher que influenciou o seu povo de uma maneira extraordinária e ela era uma mulher muito humilde. Ela tinha a palavra de Deus para incentivá-los. Ela não tinha espada, mas ela tinha a palavra de Deus, ela tinha os dons de Deus. Ela podia encorajar aquele povo, ela pôde consolar aquele povo, ela pôde fortalecê-los e dizer para eles que eles podiam vencer o inimigo, eles podiam vencer o rei Jabim. E foi assim que aconteceu. Débora uniu o seu exército por meio de Baraque. Ela uniu o seu exército. No capítulo 4, do versículo 10, diz assim: ali Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali e 10.000 guerreiros
subiram com ele. Débora também o acompanhou. Então, 10 mil soldados contra um exército gigantesco, inúmeros soldados, 900 carros de guerras, todos armados com armas de ferro, com espadas, com vários tipos de armas. E o povo de Deus, eles não tinham todas essas armas, eles não tinham todo esse preparo. Mas Débora acreditou que ela era porta-voz de Deus, ela acreditou que Deus estava no comando. Por isso que ela incentivou o exército a guerrear contra o rei Jabim. Ela foi usada por Deus para guerrear contra o rei Jabim. E no versículo 14 do capítulo 4, então Débora disse a Baraque: prepare-se, este é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. Baraque desceu à encosta do monte Tabor, à frente de seus 10 mil guerreiros para combater. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Sísera, que abandonou a sua carruagem e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército inimigo até Hazote e matou todos os guerreiros de Sísera. Nenhum deles escapou. Gente, como eu tinha falado, isso seria impossível se não fosse Deus. Se não fosse a mão poderosa de Deus com Débora e com Baraque e com o exército, eles tinham perdido. Eram 10 mil homens contra um mundo de gente, vamos dizer assim. Eram muitos homens do inimigo, muitos homens do rei Jabim, e todos armados. E o que acontece? Eram todos armados com armas poderosas. E isso não foi nada para Deus. A força do braço não quer dizer nada para Deus. Quando Ele quer fazer, quando Ele quer agir, quando Ele fala, olha, faça, pode acreditar que é para fazer, porque Ele vai na frente, Ele vai providenciando tudo. Aqui, amados, eles estavam meio dispersos, meio desanimados, e Baraque conseguiu convocar 10 mil guerreiros ainda. Foram 10 mil guerreiros que se ajuntou no acampamento. Olha só, 10 mil guerreiros que foi guerrear ao lado de Débora e de Baraque. Esses homens estavam desanimados, mas quando Débora chegou até eles, começou a incentivá-los, começou a encorajá-los, começou a usar palavras de ânimo para eles. Eles criaram muita força. Deus deu como se fosse uma injeção de ânimo sobre eles, e eles foram para guerrear contra o rei Jabim. E Débora, ela usava os seus dons para influenciar eles. Ela usou os seus dons. Ela, no seu cântico, ela adorou a Deus por ter dado a vitória ao seu povo. Então, amados, nada é impossível para Deus, nada. Baraque, ele tomou a frente, ele pegou, foi na frente e falou: não, eu vou sim, eu vou ouvir o que a mulher de Deus está falando. Eu vou tomar posse dessa palavra e vou vencer esse inimigo, e vou derrotar todos eles, porque não aguento mais esse sofrimento. Eu não aguento mais ter que viver escondido, ter que comer as escondidas para o rei não tomar o alimento. Um momento difícil, de escassez, de sofrimento. Mas Baraque tomou posse. Débora foi como se fosse a voz de Deus na frente do exército ali. E diz a palavra que nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 14, diz que quando Baraque foi ao encontro do exército inimigo, você não sabe, o interessante é que os carros de guerra do rei Jabim, eles só trabalhavam, só corriam no lugar plano. Aí sabe o que Deus fez? Deus falou assim: olha, uma estratégia legal para vocês. Convoca o rei Jabim para as montanhas. Leva ele até o monte Tabor. Leva ele para as montanhas. Porque Deus sabia, porque os carros de guerra eram muito poderosos. Eles só corriam, só eram ágeis no plano, mas nas montanhas, não. Então, quando Baraque atacou,
diz aqui que nós lemos que Deus, o Senhor, trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Cícera. Gente, olha que coisa extraordinária. Aquele exército ficou apavorado. Eles ficaram com pânico, com muito medo. E saíram todos desesperados. Os carros começaram a se atolar. Os carros começaram a se quebrar. Porque eles estavam acostumados só a correr no lugar plano. E ali estavam em lugares montanhosos. E Deus deu a sua vitória para o seu povo por meio de Baraque e por meio de Débora. Porque, amados, quando Deus chama, quando Deus escolhe e a pessoa diz sim para Deus, ela vence qualquer batalha, ela vence qualquer situação. Aquele período ali, gente, era um momento muito difícil para eles. Era um momento de humilhação, de escassez, é um momento de desonra, de dificuldade financeira, dificuldade espiritual, mas o Senhor levantou Débora como porta-voz do Senhor, porta-voz de Deus, para trazer um grande livramento para o seu povo. E Deus usou aquela mulher, e usou aquela mulher com poder, e ela não se engrandeceu não. Ela falou para Baraque: olha, eu vou com você, mas a vitória vai vir por meio de uma mulher. Quando Baraque atacou todo o exército aqui no Monte Tabor, os inimigos fugiram, inclusive o general, o Cícera, ele fugiu, se escondeu na casa de uma mulher. Por que será que ele se escondeu na casa dessa mulher, hein? Por que será que o general Cícera se escondeu na casa de Jael? Provavelmente eles tinham algum contato, né, gente? Ele não invadiu uma casa do nada e entrar ali e se esconder. E Jael recebeu em casa e ele pediu água. Jael deu leite. Ele estava cansado de uma guerra, estava esgotado. Quando ela deu leite, ele foi ali e descansou, dormiu. Diz a palavra que Jael pegou uma estaca, palavra forte, pegou uma estaca e fincou na cabeça dele e pegou o martelo e bateu. E o general foi morto ali. Ou seja, a vitória veio por meio de Jael, por meio daquela mulher, porque o general foi morto. Quando o general é morto, perde-se a guerra. Então, amados, Deus honrou Débora, porque ela se dispôs. Ela não ficou em casa acomodada, não ficou em casa inventando modas, não ficou em casa cuidando de uma coisa ou de outra. Ela fez sim as obrigações de casa, mas o seu compromisso maior era com Deus. O seu compromisso maior era com o seu povo que vivia num sofrimento muito grande. E ela viu ali uma grande oportunidade de livrar o seu povo daquele sofrimento. Quando Deus falou para ela assim: olha, eu quero que você faça isso, ela olhou assim e falou: poxa, eu posso ajudar o meu povo a sair dessa escassez, eu posso ajudar o meu povo a sair desse sofrimento tão grande. Então, amados, essa palavra nos diz que quando Deus chama, não importa se é homem ou é mulher, quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Quando você toma posse, quando você toma posse do seu chamado. Débora olhava para aquela situação ali, Baraque olhava para aquela situação ali, era impossível aos olhos humanos vencer o rei Jabim e todo o seu exército poderoso. Mas, com os olhos de Deus, olhando firme com os olhos de Deus e pela fé, eles venceram todo aquele exército, venceram os inimigos, todos eles foram derrotados. Eu acho interessante que tem uma parte aqui no Cântico de Débora, que ela diz assim, olha o que ela diz, no capítulo 5, no versículo 20, ela diz assim: desde os céus, as estrelas lutaram em suas órbitas contra Cícera. Quem são as estrelas? Os anjos. Desde os céus, os anjos pelejavam contra o exército do rei Jabim, porque quando Deus colocou medo, pânico, desespero, provavelmente eram os anjos de Deus trabalhando ali em prol do seu povo e contra os seus inimigos. Então ela diz no capítulo 5, versículo 20, que as estrelas lutaram em suas órbitas contra o general Cícera, que era o general do inimigo, né? Então, até os anjos de Deus foram enviados para livrar o povo, para lutar contra os inimigos e a favor do seu povo.
Olha que coisa extraordinária. Porque Débora disse sim. Diga sim para o Senhor. Diga sim para o seu chamado. Não coloque impedimento. Não coloque impedimento, porque olha, Débora, ela era uma... Gente, naquele tempo, as mulheres não tinham voz nenhuma. Débora, ela conquistou aquele espaço, ela conquistou a confiança daquelas pessoas, porque as pessoas acreditavam naquilo que ela falava. Ela era juíza, ela consolava, julgava as causas, julgava com excelência, com sabedoria. Ela era uma mulher de Deus, escolhida por Deus para livrar o seu povo. E assim aconteceu. O povo de Deus viveu agora um grande período de tempo em abundância, em abastança, porque o rei foi morto, o exército perdeu a guerra, o exército foi morto, o inimigo foi morto. Agora eles viveram um momento de paz naquele tempo, viveram um momento de alegria, se voltaram para Deus, começaram a buscar mais a Deus e ser gratos pela vitória, e começaram a servir a Deus novamente, como Deus gostaria que eles servissem. Mas até chegar a esse ponto, precisou eles passar por essa situação, porque eles se esfriaram na fé, desanimaram espiritualmente. Aí Deus permitiu até, não é a vontade de Deus, é a permissão. Vontade é uma coisa, permissão é outra. Deus permitiu que o rei Jabim dominasse aquele tempo, porque o povo relaxou, ficou relaxado, não quis mais ter compromisso com Deus, quis ficar de qualquer maneira ali naquele lugar. Mas não é assim com você e comigo, né? Vamos lutar para nós estarmos fiéis a Deus, estarmos lutando, obedecendo o seu chamado. Por quê, amados? Vamos fazer como Débora, se despertar, se levantar e vamos fazer a vontade de Deus e vamos ser porta-voz de Deus nessa nação, nosso Brasil. É a situação que está no nosso Brasil, gente. Vamos ser porta-voz de Deus. Vamos juntar o povo aí, juntar o exército para guerrear contra os inimigos. Vamos juntar um exército, convida aí Baraque, o líder do exército, para lutar contra os inimigos. Então vamos lutar, vamos batalhar, vamos fortalecer uns aos outros, animar uns aos outros, para que possam lutar contra os inimigos, porque até os anjos vão nos ajudar. Até os anjos, porque os anjos fizeram isso com Débora, os anjos fizeram isso com o exército, eles ajudaram eles a vencer aquela grande vitória. Porque, amados, era impossível eles vencer aquela vitória com a força do seu braço, com um pequeno grupo de 10 mil, parece muito, mas o rei tinha muito mais do que isso, o rei Jabim. Eles tinham exércitos poderosos e armados contra ele, contra o povo de Deus. E o povo de Deus tinha 10 mil guerreiros que não estava tão, vamos dizer assim, fortalecido, porque eles estavam passando um momento de escassez, de privação de pão, mas eles venceram a batalha. Então, amados, vamos lutar, vamos ser fiéis a Deus, vamos vencer qualquer batalha que vier para nos atrapalhar, para nos tirar do propósito. Em nome de Jesus, fique com essa palavra aí, que Deus abençoe vocês.